Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã, a esta reflexão do sexto domingo da Páscoa. Jesus que acompanha a comunidade. Jesus caminha conosco. Estamos seguindo esta pedagogia, este caminho trilhado neste ciclo pascal. A primeira leitura deste sexto domingo da Páscoa está nos Atos dos Apóstolos. Todo esse período pascal estamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva se formando. Hoje, em Atos 15, nós notamos a conversão de muitos, mas, diante deste fato, também notamos que existe um certo conflito, os conflitos surgindo ali na igreja primitiva, né? Uma grande confluência de pessoas começam a se converter, a aceitar a mensagem evangélica de Jesus, a mensagem dos apóstolos. E nós notamos aqui que muitos pagãos se converteram. Haviam os judeus que haviam se convertido e agora os pagãos que estavam se convertendo em maior número. E a implicação, o conflito começa a aparecer. Os pagãos que se converteram devem se adaptar aos costumes judaicos. E agora? A questão é a implicação da lei mosaica, a lei de Moisés, a questão fé e costumes. Aqui nós notamos a semente e o início de um concílio, que a igreja, ou muitos teólogos, consideram como o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, a primeira reunião entre os dirigentes, os apóstolos, os sucessores que Jesus nos deixou para conduzir a igreja, a primeira reunião, primeiro concílio, para definir sobre a fé e os costumes daqueles que se converteram. Afinal, eles decidem, diante da tal problemática da fé, dos costumes dos judeus e dos pagãos que estavam se convertendo. Então, nós notamos que Cristo e o seu evangelho são, afinal, o centro. Aquele que é batizado, que se converte, o centro da sua vida passa a ser Cristo. Os judeus davam muita atenção à lei. A lei para eles era o centro. A lei era a palavra de Deus. Mas Jesus vem nos trazer que a verdadeira lei é o amor. E os pagãos que se convertem saem de uma realidade totalmente diferente para entrar e mergulhar na realidade evangélica da mensagem de Jesus. Pois bem, neste concílio de Jerusalém, nós vemos a verdadeira proposta da vida cristã. O centro é Cristo. A realidade judeu e pagão já não podem mais ser separadas, mas se tornam um só. Cristão, filho de Deus, batizado, seguidor e discípulo de Jesus. Essa é a verdadeira proposta da vida cristã. Não a imposição da lei. A leitura mesmo nos fala, e é clara, Cristo nos basta. Cristo nos basta. Vejam só, a igreja que se reúne para resolver e para clarificar toda a ação do cristão, a vida, a fé, os costumes. A quem devemos seguir, como devemos ser cristãos verdadeiros. Pois bem, no Evangelho retirado de João, capítulo 14, versículos do 23 ao 29, nós vemos Jesus novamente ali no discurso de despedida ainda, antes da ressurreição. Por que nós voltamos a esses discursos? Porque são discursos que vão caracterizar a vida e a ligação central do cristão com Jesus e a sua mensagem. Pois bem, ele nos dá novamente, nos fala novamente do mandamento do amor. O amor, como havia dito nas reflexões passadas, nos domingos passados, ele se traduz no serviço e na doação. A melhor forma de amar é se doar, se dar para o outro, o serviço, a doação. É a mais perfeita forma de amor. Jesus nos mostra isso na cruz. Ele se dá, ele serve. Pois bem, o caminho de Jesus, portanto, é um caminho radical. O Evangelho nos mostra o caminho do amor e do serviço é um caminho radical, que foge à nossa comodidade. Isso é muito importante. Quem optar a seguir esta mensagem, esta radicalidade, deve realmente seguir a Jesus. Não podemos ter duas situações, judeus e pagãos. Não podemos ter duas situações. Somos cristãos.
É este caminho que devemos seguir, optar. Ou é Jesus ou é nada. Ou é Cristo ou é nada. Pois bem, devemos então amar a Jesus. Quando optamos segui-lo, devemos amá-lo por primeiro. E o Evangelho nos ensina. E amando, devemos guardar a sua palavra. O maior gesto de amor ao Cristo, que deu a vida por nós na cruz, é escutar a sua palavra. Mas não é só com este ouvido. O verdadeiramente escutar é pôr em prática. Ouvir e pôr em prática. Escutar e pôr em prática. É a verdadeira ação do amor que Jesus nos ensina. E o Paráclito, o Evangelho nos diz, mas o enviarei o Paráclito, não estaremos a sós, não estaremos órfãos. O Senhor ressuscitou, subiu ao céu, daqui a pouco estaremos celebrando a ascensão do Senhor, mas não ficaremos sós. Jesus nos envia o Paráclito, o defensor, o intercessor por excelência, o Espírito Santo. E ele nos promete no Evangelho de hoje, a presença de Jesus continua conosco por meio do seu Espírito. Ele é o guia da igreja. A igreja não anda sozinha, anda por guia do Espírito Santo. Por isso que ela é santa. A igreja é santa. A gente tem o costume de dizer a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa. Os pecadores somos nós. Porque quando nós pecamos, perdemos e saímos da unidade da igreja. A igreja permanece santa. Quando nos confessamos, voltamos à unidade da igreja, à santidade da igreja. A igreja é santa porque ela é guiada pelo Espírito Santo. E aquilo ou aquele que é guiado pelo Espírito é santo, não erra. Ele está junto, caminha junto. A presença de Jesus conosco está por meio de seu Espírito. Poxa, então podemos ter a ideia, ele nos une ao Cristo. O Espírito nos une ao Senhor ressuscitado. A presença de Jesus e seu caminho nos levam ao verdadeiro jeito de ser cristão, nos levam à verdadeira paz. Termina assim o Evangelho deste domingo, nos dizendo, e Jesus nos abre este caminho da paz. Por fim, a segunda leitura do Apocalipse, Deus intervém no mundo, um novo céu, uma nova terra. A Jerusalém celeste vem ao nosso encontro, as 12 entradas, os 12 alicerces, que são os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, o povo de Deus. Vejamos, a Jerusalém celeste é composta por nós, os batizados, os filhos amados do céu, os filhos amados de Deus. E assim, quando todos receberem a ressurreição definitiva e eterna, entraremos no novo céu e na nova terra que Jesus ressuscitado preparou para nós e nos aguarda. Deus, o Cordeiro, é o centro. Esta cidade não precisa de luz, porque Deus mesmo é a nossa luz. Não precisamos mais de templo, como nos diz a leitura do livro do Apocalipse. Nessa cidade não há templo, porque Deus mesmo está conosco. Deus mesmo se faz presença. Estaremos ao redor do Cordeiro e Ele é a nossa luz, a verdadeira luz. Que estas palavras nos guiem nesta semana que estaremos trilhando, que sejamos assim verdadeiros seguidores de Jesus, vivenciando o seu amor, transmitindo a sua paz e na esperança de viver nessa Jerusalém celeste que o próprio Cristo nos reserva, nos guarda e nos espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.